Boa noite, boa noite, boa noite, pessoal. Está entrando no ar mais um Prosa Boa aqui no Jornal Itamaratiba hoje. E como sempre, a gente convida uma pessoa de relevância, né? E eu estou aqui com o doutor André Viotti, monstro sagrado aí na medicina, com certeza para mim um dos melhores médicos de Itamaratiba. E a gente vai bater aquela prosa boa, né? Trazer muita informação para vocês que estão acompanhando, isso é muito importante, principalmente agora que nós estamos passando um momento difícil, né? Mais uma vez, né, a gente está passando agora um momento difícil com a dengue, né? Eu entrevistei o doutor André da primeira vez lá no Prosa Boa, a gente estava passando um momento difícil, estava no auge, né, da pandemia. Agora estamos no auge da dengue. E a gente agradece você, doutor André, mais uma vez, aceitar o nosso convite, né, para esse Prosa Boa de hoje. Muito obrigado. Eu fico muito satisfeito de retornar ao seu programa, de estarmos aqui. Tem esse agravante, né? Que a gente estava lá na pandemia do Covid-19, né? E agora aqui nós estamos vivendo um momento difícil com a dengue, né? Com muitos casos, né? Os hospitais bem cheios, mas vai dar tudo certo. Com certeza. E nós estamos muito satisfeitos de falar aqui para você, para os seus ouvintes. E vamos ver o que a gente pode contribuir. Para começar, eu sempre peço os nossos convidados para contar um pouquinho da sua história, de onde você veio, por que você escolheu Itamaratiba para morar, né? Como foi encontrar a doutora Kelly também, se casar e aqui firmar uma família. Sim. Bom, eu vivi a minha vida toda em Belo Horizonte, né? Os meus pais são o Luiz e a Ana, ambos já desencarnados. Meu pai, a origem da família dele é de Caxambu, no sul de Minas, né? E minha mãe de Piuí, no oeste de Minas. Mas eu sou nascido e criado em Belo Horizonte, com raízes muito fortes em Piuí, porque a gente ia em toda a nossa infância e adolescência, a gente foi para a casa dos nossos avós lá, né? Então a gente tem muitas lembranças do interior. Eu sou o terceiro de 4 irmãos, né? Tem uma irmã mais velha, a Luciana, depois o Alberto, depois eu e depois o Alexandre. Eu nasci em 1970, então agora eu tô com 54 anos. Bom, aí a minha história para vir para Itamaratiba, né? Talvez antes eu deva contar a minha história na medicina, né? Isso. Eu formei na Faculdade de Medicina da Universidade Federal de Minas Gerais, né? Eu dei entrada no curso lá em 1990 e me formei em 1995. Né? Depois que eu me formei, eu fiz uma residência, né? Que é a especialização em cirurgia geral na Santa Casa de Misericórdia de Belo Horizonte, na equipe do Dr. Silvério Couto, um cirurgião de muita referência, uma pessoa maravilhosa que me ajudou muito, e também todos os seus preceptores, né? Em especial o Henrique Jacó, o Geraldo Martins, o Olavo, Paulo, todos eles foram muito importantes na minha vida, Leonardo. E aí depois isso eu fiz 96, 97. Depois aí eu saí da cirurgia geral e fui fazer ginecologia obstetrícia, 97 e 98. Eu fiz no Hospital Felício Roxo, hospital também conhecido aqui de todo mundo, né? Hospital muito antigo, tudo, quando na equipe lá do Sávio Costa Gonçalves. Eu sou muito agraciado com as pessoas que me ensinaram, né, a medicina, porque todas essas pessoas foram muito gentis comigo e pessoas maravilhosas que me ensinaram a ser um ser humano melhor também. Então eu fiz a residência de cirurgia e de ginecologia. E eu conheci a Kelly, minha esposa, quando eu estava terminando a cirurgia geral. E ela iniciando o curso de veterinária. Ela estava iniciando o curso de veterinária em Alfenas, né? Tudo bem, aí a gente foi namorando aí a meia distância, né? Eu ia lá, ela vinha em Belo Horizonte. E quando eu terminei o curso de ginecologia, eu decidi me mudar para Alfenas. A gente já estava namorando sério há muito tempo.
através do meu cunhado, Paulo Castro, daqui de Tamarandiba, pessoa super conhecida, né? Juiz de direito agora aposentado, né? Me conseguiu, por indicação, eu ir para a Universidade Federal, Universidade Particular de Alfenas, a Unifenas, né? Isso em 2000. E aí, de 2000 a 2003, eu me estabeleci em Alfenas. Me casei com a Kelly formou, a gente se casou, e aí eu fiquei até 2003 lá. E por razões que a gente não estava muito satisfeito com Alfenas, então nós viemos. Aí surgiu a oportunidade, através até do meu cunhado, Antônio Carlos, o No, da Kátia lá, o No que mexe com oficina, né, com lanternagem. Através do No, eu tive a oportunidade de vir para o Hospital Itamarandiba. Que na época era o Laia, e o Vicente Laia era o diretor, e o Vicente Luiz o provedor do hospital. E antigamente era Hospital Velho, né? Hoje se tornou Hospital Novo. Mas apesar de que esse nome não tem jeito não, viu? É Hospital Velho. As pessoas perguntam, onde que eu vou internar? No Hospital Velho. Não sai da boca não, viu? Agora, o Hospital Itamarandiba, né? Então aí eu tive a oportunidade de começar a trabalhar lá. O Dr. Valdir já estava lá, né? Na época tinha mais um colega chamado Cássio, ginecologista, que veio junto também. Depois o Cássio foi embora, acho que 2 anos depois, se não me falha a memória, o Cássio foi embora, a gente continuou. E o Valdir também foi muito importante para mim, né? Foi um cara que me ajudou demais no início aqui. Pessoa que então nós temos uma amizade profunda, somos irmãos mesmo. Bom, e desde então aí fomos indo, né? Fomos nos qualificando também em outras áreas, né? Hoje a minha área de atuação principal é a ultrassonografia, né? Isso. Mas eu fui desenvolvendo a ultrassonografia já aqui em Tamarandiba. Inclusive, aí eu me titulei em ultrassonografia. Fui fazendo endoscopia também, eu me inventando um monte de moda para... E Itabarandiba precisava, porque não tinha outras pessoas, né? A gente teve a oportunidade de iniciar exames aqui que somente Diamantina fazia, como por exemplo Doppler vascular, né? Das carótidas, dos membros inferiores. Aí fomos evoluindo, fomos ficando, né? E a gente se estabelecendo. A família da Kelly é uma família para mim, né? Outro pai, outra mãe, outros irmãos, então a gente foi criando vínculos, né? E hoje, num passado relativamente recente, eu recebi o título de cidadão honorário de Itabarandiba. Muito merecido. E eu me considero itamarandibano mesmo, né? Veio para selar o fato de eu ser itamarandibano, né? E é isso, aí a gente tá aqui há esse tempo aí, né? 2003, então este ano vai fazer 21 anos, né? Pena que você estava atendendo no hospital lá, né? E no hospital Geraldo Ferreira Gandra, né? E não deu para continuar, né? Essas questões é assim, né, Adriano? Assim, são prioridades, né? Que existe um momento na vida pra gente fazer mudanças, né? Tudo. Eu fui muito feliz também no Hospital Geraldo Ferreira Gandra, né? Hoje, Fundação, né? Fundação. E sou muito grato a todos que passaram comigo por lá. Foram tantas pessoas, né? E tantas pessoas que me ajudaram na minha formação, me ajudaram profissionalmente, né? Porque um hospital nunca é uma pessoa sozinha, né? Às vezes a figura do médico fica meio centralizada, mas na verdade a gente é uma equipe, né? E lá no Hospital Geraldo Ferreira Gandra a gente trabalhou muitos e muitos anos. Mas nós vamos cansando, né? E tem que dar espaço para outros colegas, outras pessoas trabalharem, né? E lá tá muito bem servido, tem profissionais maravilhosos lá. E eu confio muito em quem está lá. Você vendo hoje essa mudança geral que está acontecendo, ontem eu tive lá no hospital, estou vendo essa grande obra. Como você vê essa fundação? Você acha que vai ser de grande importância para Itabarandiba, essa modificação, se tornando fundação? Você como médico, como você vê isso?
Eu não tenho uma opinião formada a respeito da entidade passar de hospital público para uma Você entidade tem teu estudo, né? Como é pública funcionário. de fins privados, né? Vamos Uhum, dizer assim, né? Eu acho que tem pontos positivos nessa mudança, uhum. né? E isso é fato, né? E tem pontos que podem ser difíceis, né? Nós temos um exemplo bem perto da gente, que foi o Hospital de Capelinha, né? Uhum. O Hospital de Capelinha passou para a fundação, viveu um momento muito bom e depois deu uma caída, né? Certo. Agora eu nem sei como é que tá. Mas eu confio nas pessoas que estão lá, na administração, né? Em que eles farão um bom trabalho e vão, o principal de tudo, né? Vão fazer a saúde de Itamandiba melhor, ajudando Itamandiba e região. E, aliás, diga-se de passagem, eu acho que a saúde de Itamandiba melhorou, assim, horrores, né? Melhorou Uhum. muito ao longo dos anos, né? Se for Eu me, analisar as coisas de antigamente, né? eu Muito me difícil. recordo perfeitamente, quando eu vim pra cá, Aquelas filas enormes, marcar uma consulta. acho que eu me recordo perfeitamente que quando eu vim pra cá, nós éramos 4 médicos no Hospital Tamarandiba e 4 médicos no Hospital Municipal. Então era muito pouca gente. Doutor Ângelo trabalhou muito, né? Ângelo, Valdir, É. o Jairo e a Ângela tinham ido para Capelinha, né? Quando eu cheguei, eles ainda estavam em Capelinha. Mas antes eles trabalharam muito aqui, né? O Edson, né? Uhum. Existe uma história toda aí, o saudoso Dr. Mário, né? Dr. Mário tem uma história interessante, né? Eu admiro demais o trabalho dele e a humanidade que as pessoas falam dele, né? A família da Kelly toda fala muito dele, mas e muitas outras pessoas me falaram dele, Eu tenho a né? história do Dr. Mário, vou te contar. Simone, a Dona Ladinha contam histórias maravilhosas dele. É. E eu o conheci, que quando a minha cunhada Laís foi casar, o meu sogro convidou ele para ir no casamento e me apresentaram ele. Só que na época eu era assim, sabe aquele negócio que você apresenta uma pessoa e Uhum. tudo bem, oi, tudo bem, prazer tal, mas você não dá muito assunto, porque eu não É. morava lá ainda, eu estava fazendo residência, né? Eu não morava aqui, eu estava fazendo residência. E me apresentaram o Dr. Mário. Depois que eu vim pra cá e eu fiquei tão apaixonado com a história do Dr. Mário, me deu um pesar de eu não lembrar dele, do rosto dele, né? Eu acho que eu me lembro pouco dele. Eu era É, criança na época, né? sim. Eu vou te contar a história. É o seguinte, a minha mãe, como me teve, ela tinha 50 anos, Aham. né? Então, a cidade é Difícil, bem né? arriscado, né? Então, eu Aham. sou a rapinha do tacho. É isso mesmo. Então, a mãe chegou lá e disse, doutor, né, que tava passando mal e tal, e você, dona, a senhora tá grávida. E a senhora é doida, viu? Porque a senhora, não, ó, isso não vai dar certo, né? Porque a senhora tá com a idade muito avançada, né? Minha mãe tinha problema de pressão alta, esse negócio todo, né? Então, ela falou assim, você vai ter que escolher, ou entra a sua vida, ou a vida do seu menino. A pessoa é o seguinte, deixa na mão de Deus. O que Deus escolher vai ser isso mesmo. E Capitão, É. ela me teve Muito sábia ela. e durou 33 anos depois disso ainda. É, Morreu com ó, 83 anos, morreu com né? 83 anos. Quando minha mãe ia na escola me levar, o pessoal achava que era minha avó. Ah, sim. E o Dr. Mário era isso aí, é o que me contam, né? Ele era bem sincero. Franco, mas assim, ajudava todo Muita mundo, né? gente. Né? Tirava do bolso Uhum, para ajudar as pessoas, né? é. Foram muitas. A história que eu vivi na medicina de Tamarandiba foi muito rica. Assim, a gente passou muito aperto também, mas foi muito bom, assim, tem sido muito bom mas aí eu volto a dizer, né, o tanto que hoje como que a saúde de Tamarandiba hoje está melhor, né? Assim, não Uhum, tem quem acha que não tá assim, é porque não olhou para trás, né? uhum. Não tem o pensamento de como era antes ou não tem a visão de como era antes, né?
Então, enfim, tá melhor mesmo. Com Né? certeza. Você que está acompanhando a gente ao vivo aí, pode deixar suas perguntas, né, o seu comentário também. A Lourdes Gomes colocou assim: boa noite, doutor André, médico brilhante. Legal. Entrando nessa área sua aí, né, que eu tive no seu consultório com a minha filha, né, para fazer o ultrassom dela, a gente ficou lá naquela emoção toda, né? Já aconteceu algum caso de você atender uma paciente, né, um casal tá lá e você ter que dar uma notícia assim não tão boa, né, sobre a gravidez, sobre o neném? Muitas vezes, né? Várias vezes, né? Desde uma malformação ou um sofrimento fetal até a morte, né? A morte às vezes um aborto, ou às vezes a morte de um bebê mais velho, que é mais difícil ainda, né? É difícil. Acho que um dos grandes desafios do profissional de saúde é lidar com esse sofrimento. Eu digo. Porque é um sonho, né, doutor? É um sonho. O casal chega com aquele sonho, aquela vontade, Sim. né? Ninguém acha que vai entrar dentro de um consultório de obstetrícia e receber uma má notícia, Verdade. né? Todo mundo acha que vai estar tudo bem, que o bebê é perfeito, enfim, né? Mas cabe a gente tornar sensível a questão, né? Eu considero, sabe, Adriano, que ao longo da minha história como médico, o desafio pessoal que eu passei foi me transformar no aspecto humano. Eu considero que eu sou um bom médico, tecnicamente falando, né? Nem melhor, nem pior que os outros, sou um bom médico. Mas no início da minha carreira, eu falhava muito no aspecto humano. Eu deixava a desejar, sabe? Mas aquilo me incomodava, eu sabia que eu estava errado. Então eu fui trabalhando em mim Faltava sentimento, no caso? Faltava tranquilidade, maturidade também. Não é que eu não sentia o sofrimento dos outros, mas não sabia me expressar. E talvez não dava devida importância para isso. Aí a pessoa não entendia que você não estava sabendo se expressar para elas. E ela estava certa em não entender mesmo, né? Muitos. Então, ao longo da minha história aqui em Itamandiba, eu tive uma transformação muito grande nesse aspecto. As pessoas que me conhecem mais de perto, né? E que me conheceram no meu momento mais escuro, vamos dizer assim, né? No meu momento mais difícil, e que hoje me veem, né? E me conversam comigo, falam assim, tem hora que eles mesmo não acreditam, não é o mesmo André que eu conheci antes. Então, assim, mas e como que eu olho para isso com muita gratidão, porque o tanto que ser humano e começar a me divertir mais com a medicina e também a ter mais compaixão, né? Foi importante para a minha alegria no exercício da medicina. Isso foi muito desafiador para mim, não foi fácil. E às vezes hoje, quando eu olho algum colega que passa esse momento que eu passei, eu fico torcendo muito para que ele desperte para a necessidade de mudar, porque é isso que vai te tornar longevo na medicina e que vai te tornar feliz no exercício profissional, né? Então, isso foi muito importante para mim, é uma coisa que eu sempre tive vontade de falar sobre isso, inclusive, agradeço a você pela oportunidade, que transformar a gente num ser humano melhor em qualquer profissão é muito importante. E isso foi importante para mim aqui em Itamandiba. A gente está em construção a todo momento, né?
Sim. A gente tem nossas falhas e é bom quando a gente consegue corrigir esse erro a tempo, né? E se você acha que você está pronto, é um problema, né? Como você disse, né? Estamos em construção, né? Na hora que você acha que você está pronto, ixi. A Lourdes Gomes colocou: doutor, você fez o parto da minha filha, a Ana Laura. Hoje ela está com 12 anos. Um forte abraço para você, sou de Mendonça. Ah, eu lembro dela, sim. Obrigado, Lourdes, pelo carinho, pelas palavras gentis, viu? Eu sou muito grato por todos esses momentos que a gente passou e passa, né, a todo momento com a obstetrícia, né, que é a área que eu exerço mais, né, ela traz esse carinho, esse amor, né, recentemente eu esqueci de postar no Instagram isso, eu fiz um ultrassom de uma menina, uma jovem, e aí a mãe trouxe para mim uma foto deu fazendo o parto dela. Ela bebezinha, e aí eu tirei uma foto com ela já com 17 anos, né? E eu fiz 2 partos de uma paciente minha que eu fiz o parto dela. Então hoje eu sou médico avô. Então, quer dizer, já é a segunda gestante que eu faço o parto que eu tinha feito o parto. Olha só. A Ângela e o Jário, que tem muito mais tempo de profissão que eu, né? Isso já é comum para eles, né? Mas para mim tá acontecendo agora. Então, essas palavras da Lourdes aí é muito bacana, porque eu olho para essa história assim com muito carinho, sabe? Uma curiosidade, os seus filhos também, por você que fez o parto ou não? Aí você deixa o ponto profissional. Foi assim. A Ana Luísa é minha filha mais velha. A Ana Luísa, na época que eu cheguei aqui, 2003. A Ana Luísa nasceu em 2005. E tinha o colega meu lá, o Cássio. Então, na Ana Luísa, quem fez o parto foi o Cássio. Aí, em 2007, veio o Francisco. O Cássio já não estava aqui. A Ângela e o Jário tinham retornado, já eram meus colegas de profissão. Acho que, se eu não estou enganado, a gente já trabalhava junto no consultório. Agora, aí o Francisco fui eu que fiz. O do Francisco fui eu mesmo. Meninão. A responsabilidade maior? Dá uma sensação de medo? Engraçado, assim, não. O ruim é isso. É porque, na verdade, o ruim é que você precisa se distanciar. Então, para mim, fazer o parto deles, do Francisco, primeiro foi uma honra para mim. Mas, assim, só que a emoção você tem que bloquear. Pelo menos na hora, né? Que vai fazer o parto, né? Quem me conhece sabe que eu sou muito chorão. Mas assim, o que acontece? Então, na hora que eu fiz o parto, foi assim, ó. E era um bebê de 4 quilos, né? Nossa Senhora. Um bebezão, nasceu de parto normal, tudo, né? Aí fiz o parto, correu tudo bem. Aí depois que eu fiz o parto, aí eu fui abracei a Kelly, assim. Enfim, né? Aí foi emoção, o momento do pai. De emoção, Então, assim, o parto do Francisco que eu fiz, mas não foi uma coisa que me... Não, eu fui super tranquilo. Eu consigo separar muito bem essas coisas. Aí a Maria Clara, que hoje está aqui, né? Me ouvindo. A Maria Clara, que já passou um tempo, né? 5 anos depois do Francisco, né? Maria Clara, quem fez o parto foi a Ângela. Nossa amiga Ângela, o Jairo, né? Eles é que fizeram. Aí eu fiquei só na função de pai. Doutor André, com esses casos que estão dando agora, voltando para o caso de dengue, qual o risco, né, para as grávidas, o que elas têm que tomar de cuidados na gravidez com essas dengue, com a dengue? Sim, ótima pergunta. Olha só, o risco, a grávida é tão arriscado quanto a não grávida, né? É uma pessoa que não está gestante. Agora, o interessante é que a grávida, ela na dengue, os sinais de gravidade demoram mais a acontecer. E isso é ruim, porque a pessoa fica esperando em casa. Então eu falo muito para a grávida para observar os sinais de gravidade, que é a pressão caindo, muitas das vezes
Por exemplo, a grávida, a única coisa que manifesta nela de gravidade seria o sofrimento do bebê. O coraçãozinho do bebê começa a acelerar muito. Olha só. Isso porque o volume de sangue que está na grávida diminuiu e o bebê entra em sofrimento. E ela mesmo não tá tão ruim assim, mas o bebê já sentiu. Então, eu acho que o maior risco para a grávida é isso. É a questão de observar bem se ela tá bem e tudo, né? É claro, é evidente, né, que aí você tem que cuidar de duas vidas. Então, evidentemente que a dengue na grávida gera mais preocupação, né? Uma preocupação muito grande por parte da gestante, do seu companheiro, né? E da gente também. Mas seria isso. Acho que a grávida tem que preocupar com isso mesmo. É com os sinais de gravidade. É muito importante também, né, a grávida fazer o pré-natal, né, acompanhar tudo bonitinho, tudo direitinho, né, a gente fica preocupado quando vê a pessoa, eu não importo muito com esse negócio, não. Às vezes mora distante, né, mora na zona rural, difícil ficar vindo na cidade, né, mas tem que fazer o acompanhamento, né, doutor? Nossa, fazer um pré-natal certinho. É importantíssimo, né? É a coisa mais importante que tem. Como você sabe bem, eu sou ultrassonografista, né? E às vezes, agora menos, mas às vezes eu pego gestantes que vão lá para fazer ultrassom, fazem 2, 3 ultrassons, aí eventualmente eu posso perguntar sobre o pré-natal e a pessoa falar que não está fazendo. Eu digo para ela assim, olha, o ultrassom é menos importante que o pré-natal. Então você tem que fazer as consultas de pré-natal. Ultrassom é importante? Sim, importante, mas não é a única coisa. E nem é a mais importante. E eu diria, sabe assim, vamos falar muito assertivamente. Hoje, em Itabarandiba, você não faz pré-natal porque você não quer. Porque o acesso ao pré-natal, ele existe. Tem muito PSFs agora, né? Sim, mesmo que eventualmente, por exemplo, PSF-X esteja sem médico. Mas o pré-natal de baixo risco pode ser feito pela enfermeira. E os protocolos estão todos aí, então vale a pena, mesmo que seja com a enfermeira. E mesmo que seja, eu não estou depreciando a profissional, não. A enfermagem faz um trabalho excepcional e faz um pré-natal de muita qualidade no baixo risco. Então só não faz pré-natal quem não quer. Só as pessoas não quiserem, estiver muito relaxado. Né? Tem busca ativa, os agentes de saúde vão atrás da gestante para fazer pré-natal, né? Tem consultório particular aí, eu, doutor Miguel, doutora Carolina, né? A doutora Flávia eu acho que não está fazendo, a Ângela já não está mexendo mais com o pré-natal, mas assim, tem os consultórios particulares então, né? Então assim, não há razão não. E fica o nosso alerta mesmo. Pré-natal é uma atitude de amor para com seu filho. Com certeza. E por que acontece, eu não sei como é que fala o nome, porque eu não entendo muito bem, não. Depois da gravidez, quando a mulher ganha o neném, corre risco de ter eclâmpsia. Eclâmpsia. Por quê? Bom, a eclâmpsia pode acontecer depois, mas não é tão comum assim, né? Ela, de fato, existe Já aconteceu em alguns casos. A eclâmpsia aqui, né? pós-parto, né? Mas o mais comum é a eclâmpsia no parto, né? Antes do parto e no parto, né? A explicação é muito técnica pra gente falar, né? Certo. Mas assim, melhor eu dizer assim, tá? O que é a eclâmpsia, né? A eclâmpsia é a convulsão que ocorre devido à pressão alta na gravidez. A pré-eclâmpsia. A pré-eclâmpsia é quando a gestante desenvolve uma pressão alta, começa a perder proteína na urina, né? Então, e que não tem, ela não geralmente não tem pressão alta e desenvolve durante a gestação. Essa é a pré-eclâmpsia. E a eclâmpsia é quando a pessoa com pré-eclâmpsia tem convulsão, né? Às vezes acontece dela ter eclâmpsia pós-parto mesmo. Não é tão comum, mas acontece. Mas aí a vigilância no nascimento, né, e depois observando ela no período de internação, vai tornar a coisa bem mais tranquila. É por isso que quando vocês verem que ela
a paciente está assim, alterada demais da pressão, tem que fazer outro jeito de parto? Né? Tem que fazer às vezes você tem que cesariana. às vezes você tem que adiantar o parto, ou por cesárea ou por indução. Às vezes você precisa entrar com remedicação, né? Porque as decisões não são tão simples, né? Por exemplo, se uma gestante tiver com pré-eclâmpsia grave, com 28 semanas, seria ali 7 meses, né? Ela não vai ganhar aqui. Então, o melhor momento para você tirar o bebê também tem que ser levado em conta isso, né? São decisões difíceis mesmo. E a pré-eclâmpsia é a segunda causa de morte materna. Quer dizer, é um dado muito importante, né? Primeira causa de morte materna é sangramento, né? Sangramento geralmente pós-parto, mas a segunda causa é pré-eclâmpsia. Então, assim, é uma entidade que tem que tomar cuidado mesmo. Tem uma pessoa que ela pediu para fazer uma pergunta, mas não quis identificar. Claro, a gente Claro. preserva a pessoa, né? Ela quer perguntar o seguinte: por que ultimamente está nascendo tantas crianças com autismo? Tem alguma explicação para isso? Esse é um assunto que me interessa muito, sabe? Eu não sou a pessoa mais balizada para falar sobre isso, mas eu posso dar algumas ideias sobre o assunto, né? Primeiro, é porque hoje se tem muito mais informação do diagnóstico, né? Tinha gente autista antes? Sim. Tinha, mas ninguém sabia. Era aquele cara que todo mundo chamava que era esquisito. Doido. Né? Que era fechado, às vezes era a pessoa que era tida como tímida. Né? E na verdade ele era autista. Nível 1 de suporte. A classificação do autismo é assim: nível 1, 2 e 3. Né? O nível 2 e 3 é mais fácil de você saber, porque são crianças que vão ter muitas dificuldades motoras, sociais, é mais gritante, você vê que ela tem alteração. Agora, o nível 1 de suporte, que é aquele criança normal, a princípio, que você fala assim, não, é uma criança mais quietinha, ou mais sistemática, por exemplo, né? Que não gosta de ficar perto dos colegas, gosta de brincar sozinha, né? Tudo. Então, no passado, o que se dizia sobre essas crianças? Ele é mais esquisito, ou é tímido, e ficava por isso mesmo. Só que isso gera um sofrimento enorme no jovem, né? Na criança, no jovem e lá na frente no adulto, né? Mas hoje você tem muita informação. Hoje com a informação e com a ajuda, né, até das mídias, né? Hoje o filho do Marcos Mion, né? Sim. Acho que tem uma lei, me parece. Lei Mion, Romeu, né? E a gente acompanhou outro dia uma mãe que sofreu, acho que foi na loja fazer uma compra e maltrataram a criança dela, e isso veio na mídia e acaba gerando até assim uma certa indignação das pessoas não entenderem. Mas talvez a pessoa que está do outro lado também não vai saber que aquela criança tem problema de autismo, Sim. né? Sim, a pergunta da sua ouvinte, ela é muito importante e a gente, acho que toda a sociedade precisa cuidar desse assunto, né? Porque o neuroatípico, que é uma terminologia mais moderna para o autista e outros, por exemplo, o transtorno de déficit de atenção e hiperatividade, né? O neuroatípico, ele é só diferente da gente. Muitas das vezes ele não é doente, não. O autismo por si só não é uma doença. O problema não é o autismo, o problema é as comorbidades dele. Mas aí, focando na pergunta dela, né? É porque eu imagino, sabe, que por que hoje se tem tantos diagnósticos de autismo? Não é modinha, não, sabe? Às vezes as pessoas acham que é isso. Isso é modinha, todo mundo tem autismo. Não, é porque hoje tem informação. Tem mais médicos sabendo sobre o assunto, mais psicólogos, mais terapeutas que entendem do assunto, né? Hoje você tem uma associação aqui em Itamarandibá, né? Não sei se você sabe, tem uma associação em Itamarandibá de autista. Eu tenho uma cunhada que tem uma criança que é autista. Vale a pena, inclusive, você chamar o pessoal aqui para uma prosa, tudo. Acho que é uma conversa muito boa, muito interessante e muito importante, sabe?
Então, a principal razão que eu acho não é que tem mais gente com autismo, tem mais diagnóstico de autista. A Ângela Kelly colocou Ampares, que é o nome da... Ampares. A Angela Kelly é minha esposa. Então tá bom, tá nos ajudando aqui, né? Você vê que ela me vigia de Tá longe. vendo? Tem aqui mais uma pergunta. A menopausa ocorre mais cedo nas mulheres que menstruam mais cedo? Sim, não. A menopausa não. Existe esse mito, né? Que se a mulher menstruar muito cedo, ela vai entrar na menopausa mais cedo. Não é verdade. A média da menopausa da brasileira é 50 anos, né? Outros fatores são mais importantes para a menopausa mais cedo. Por exemplo, fumar. Né? O cigarro, ele destrói os folículos ovarianos, né? Então ele vai diminuindo a reserva de folículo no ovário e a pessoa vai ter uma menopausa mais precoce. Outra coisa que acontece muito, outra coisa que é uma doença super frequente e que faz com que a pessoa adiante a menopausa é a doença tiroidiana. Doença autoimune de uma maneira geral, né? E o hipotiroidismo é a doença autoimune mais frequente que existe, né? Então, as doenças autoimunes, elas adiantam geralmente 5 anos a menopausa também. E a menopausa é um sofrimento para a mulher, né? Sim, precisa ser cuidado. Eu fiquei um pouco assim, na dúvida de falar com você que é sofrimento, por quê? A gente precisa entender assim, menopausa é um período da vida que toda mulher vai chegar lá. Então ela não é uma doença. A menopausa em si não é doença, né? Mas ela carrega com ela muitos sintomas, né? Carrega muitos sinais, aqueles calorão que todo mundo sabe, já ouviu falar, né? Geralmente muitos distúrbios mentais acontecem nessa época, depressão, ansiedade, né? Ganho de peso, né? Aliado a isso, um senso de deixar de ser mulher, né? Muitas mulheres acham que na hora que entra na menopausa ela ficou inútil, porque ela não consegue gerar mais filhos. Existe essa sensação errada, mas existe essa sensação. Ela não consegue gerar mais filhos? Quando entra na menopausa? Não, porque ela não tem mais óvulos, né? Mas isso no caso, vir mais cedo essa menopausa, então acabou. Sim, menopausa precoce, a mulher não vai ter filhos mais. Né? E não vem os homens com essa ideia que só mulher que sofre, não, como também tem a antropausa, né? Mas é mais marcante a menopausa, né? Mas assim, eu queria voltar, assim, o sofrimento, ele existe, né? O que eu gosto de ponderar, assim, é que a menopausa não é doença, mas existe o sofrimento. E é muito importante a gente olhar para esse assunto. A minha esposa, ela vem insistindo muito comigo para eu tratar mais desse assunto, tanto em rede social quanto dentro do meu consultório, né? Tudo. Por quê? Porque a nossa sociedade não está preparada para receber a mulher na menopausa. Né? Infelizmente. Ela olha com um olhar muito crítico isso, né? Então, e hoje a gente vive muito, né? Você acabou de citar sua mãe que morreu com 83 anos. Então, olha só para você ver. Vamos considerar a sua mãe. Se ela entrou na menopausa com 50 e poucos anos, vamos dizer que seja 53. Ela viveu mais de 1/3 da vida dela, que ela morreu com 83. Mais de 1/3 da vida dela, ela viveu em menopausa. Né? Então, olha para você ver a importância disso, do cuidado que você tem que ter. Né? Cara, que velho, meu pai não dava sossego com minha mãe, não. Dá não? Imagina, ele ficava em São Paulo, né? Que trabalhava em São Paulo e aqui não tinha condições na época, muito sofrido, né? Sim. Aí foi para São Paulo, ele vinha conhecer o filho que nasceu, fazia outro e ia embora para São Paulo. Meu Deus. E com isso foi eu, os 15.
Família é grande. Você tá doido. Tem mais uma pergunta aqui, que é importante. Adolescentes que usam contraceptivos terão redução na fertilidade no futuro? Não. O anticoncepcional, não existe nenhuma evidência científica de que o anticoncepcional causaria infertilidade, né? Alguns anticoncepcionais podem atrasar a fertilidade depois que a mulher para de tomá-lo. Mas não, ele não é fator de infertilidade. Ele causa muitos outros problemas, mas infertilidade não. Ele somente pode atrasar. A pessoa às vezes para por um exemplo, né? A pessoa para com o anticoncepcional porque quer engravidar. Uhum. Quando ela usou muitos anos, às vezes ela vai demorar um pouquinho mais do que a outra mulher. E por que será que algumas mulheres reclamam o seguinte: eu tô tomando o anticoncepcional certinho e gravida? Aconteceu algum erro lá, ficou algum dia, hein? Sim. Bom, a gente pode elencar muita coisa, né, que poderia justificar isso, né? Mas uma delas é alguma alteração de absorção, né? Que às vezes a pessoa não absorve direito o remédio, né? Outra delas, às vezes a pessoa está tendo alguma outra doença que metaboliza muito rápido o remédio. Uhum. Um exemplo que ocorreu quando eu era professor da Faculdade de Medicina de Alfenas. Uma aluna minha tomava anticoncepcional e ela estava tendo vômito e diarreia. E aí ela engravidou. Por quê? Porque o anticoncepcional não absorveu. Uhum. Ela estava tendo muita diarreia e quando ela tomou o remédio foi embora nas fezes, né? E ela, detalhe, ela engravidou de gêmeos. Foi. Ela deu uma interrompida no curso, depois voltou. Mas é um caso emblemático. Então, assim, na verdade, mas o anticoncepcional é super eficaz, né? Ele é muito eficaz para prevenir a gestação, né? E eu diria para você que na maioria das vezes é erro de tomada, esquecer de tomar, né? Mas existe mesmo o caso, estou tomando direito e engravida. É uma falha, né? Porque o método, ele não é 100%, né? Nenhum método é 100%. Se fizer ligadura, tem risco de gravidez? Sim. É baixíssimo, mas existe. Né? O DIU é mais seguro ou não? Do que o quê? O anticoncepcional? Do que anticoncepcional? Não, por incrível que pareça, o anticoncepcional é discretamente mais seguro que o DIU. Eu tava outro dia vendo um vídeo, né, no Kawaii, TikTok da vida, é o seguinte: o rapaz chegou na sala de ultrassom, mas a sua esposa, o médico deu a notícia, tava vendo o menininho lá, belezinha. Você já teve gêmeos? Ela falou assim: não, você vai ter. E trigêmeos. Na hora que falou trigêmeo, o cara desmaiou. Não aguentou batidão, não. Eu já fiz dois ultrassons de trigêmeos. Deve ser fácil, não, né? É interessante. É bonito. É bonito de ver. É bonito, mas pra criar não é fácil, não. Né? Deve ser 3 fácil. meninos chorando à noite? Criar, eu acho que até que é difícil, mas assim, ter 3 é que não é fácil, não, viu? Aguentar 3 na barriga. Eu queria que você falasse um pouquinho também, doutor André, sobre aquela ação que você faz todos os anos, né? Acho que foi final do ano, eu estava descendo para ir para a rádio, eu vi um monte de mulher ali, quase chegando perto do Ricardo Lanches ali. Eu pensei, mas o que é isso, gente? Rapaz, sentado uma hora dessa, 5 horas da manhã, era para sua ação, né? Sim. O dia da gratidão. Nós fizemos 2022, né? Foi a primeiro. E depois 2023 a gente fez. A ideia surgiu da nossa vontade de agradecer ao povo de Tamarandiba o quanto que eles foram bons para mim, né? Então, e o que eu podia oferecer, né? Eu podia oferecer o meu serviço, né? E como eu sei que a necessidade em relação à ultrassonografia é grande, então eu falei, aí veio essa ideia da gente fazer o Dia da Gratidão, em que a gente oferece uma quantidade de exames, né? Aí a gente faz uns mimos, né? Por exemplo, a gente fez uma mesa de café da manhã, né? Tudo. E aí todos os exames de ultrassonografia que a gente faz foram oferecidos para a população. O ano passado a gente fez
40 exames. E esse ano a gente fez mais de 60. Parabéns, viu? E eu imagino a alegria, né, de uma mãe que vai, né, não tá sem condições financeiras de fazer um ultrassom, né, e receber um ultrassom assim. As pessoas ficaram muito felizes, assim. E o que eu observei, sabe, assim, Deus guia. Então, assim, muitas mulheres, muitos homens e mulheres que fizeram o exame estavam precisando muito do exame. Eu me lembro que eu fiz um Doppler, que é o ultrassom das veias e artérias de um senhor, e ele tinha problemas graves, que se ele não corresse, ele ia perder a perna. E aí ele foi lá e fez um exame que é caro. Né? Esse exame, se fosse fazer as duas pernas, venoso e arterial, é R$ 1.200. Olha só. Então, assim, ele fez e ele precisava muito. Então, é interessante isso, que Deus guia essas coisas, né? As pessoas que foram lá estavam precisando muito, apesar da gente não ia fazer diferença nenhuma. Era quem chegasse com o pedido do exame. A única condição era essa, ter o pedido do exame na mão. Não interessava se era pobre, se era rico, se precisava ou não precisava. Tá com o exame na mão, nós vamos fazer. Mas, ainda assim, aconteceu muito isso. E a gente ficou muito feliz. Meus funcionários também, a Lourdes, a Lília, a Cristina, a Cíntia e agora a Rayane, né? A Meire, todas elas também ficam muito felizes com o Dia da Gratidão. Atender. Elas se sentem muito participantes e são de fato participantes mesmo. Porque aquele lugar lá não funciona sem elas também, não. Então, assim, elas também ficam muito satisfeitas com esse momento, sabe? Ficam muito empolgadas, talvez até mais que eu. A gente não poderia deixar de falar também, né? Eu queria que você contasse um pouquinho da sua experiência e da doutora Kelly na África, né? O que você encontrou lá na África? A situação lá é bem mais difícil do que acontece no Brasil ou não tem nem comparação? Sim, nós somos, para contextualizar, né? Nós somos 2 vezes na África, né? A gente foi em Moçambique. Existe uma ONG chamada Fraternidade Sem Fronteiras que faz o trabalho lá. E a Moçambique facilita porque eles falam português, né? Então, a língua oficial lá é o português, então facilita a comunicação. E o que nós encontramos lá? Uma pobreza, assim, extrema. Extrema. Muito pior do que no Brasil. É muito pior. Assim, se a gente... eu olhava para lá e falava assim, isso aqui parece o Brasil em 1930. Em termos de estrutura, sabe? Existe uma característica muito peculiar em Moçambique, que a maioria da população está na zona rural. Então, as condições de saneamento básico, por exemplo, não existem, né? Energia elétrica é pouca, água encanada não tem, esgoto, né? Porque está todo mundo na zona rural. Mas a pobreza lá, Adriana, assim, ela é uma coisa muito chocante. Porque as pessoas comem às vezes uma vez por semana. Nossa. E às vezes o que elas têm é uma raiz amarga que eles colocam na boca e tagam a água por cima, porque é o que tem para comer. Tem lugares em Moçambique que não chovia há 10 anos. Nossa Senhora. Então, Nada cresce. Então, assim, existe um desmatamento muito grande por conta que as pessoas se aquecem por lenha. Então eles desmatam e o solo fica mais pobre, né? Então, assim, a pobreza ela é uma coisa sistêmica lá e muito chocante. Muito chocante. Esse é um ponto. Então, assim, isso foi uma realidade que nos deixou assim, muito impactada, a mim e a Kelly. E a gente falou assim, nossa, eu prefiro ir para Moçambique do que ir para qualquer outro passeio na Europa, nesses lugares aí. Mas o segundo aspecto é que povo maravilhoso. Que
povo alegre, Acolhedor, né? feliz, risonho, bonito, um povo bonito. Então, Passando tantas dificuldades. mesmo passando dificuldades. Então, assim, foi uma experiência que marcou a mim e a Kelly para sempre. Para sempre. Agora a gente está sem ir. Surgiu tanta coisa, né? Veio pandemia, também aí, assim, a gente já está com as prioridades da família, acabam consumindo a gente também, né? Então, a gente não pôde ir mais lá. Mas foi uma experiência que eu vou carregar até o meu leito de morte, que foi, assim, muito impactante. Eu convido vocês todos, seus ouvintes, a entrarem no site da Fraternidade Sem Fronteiras. Se eu não estou enganado, é www.fsf.org.br, e vocês verem os diversos trabalhos que eles fazem, inclusive trabalhos no Brasil, como o trabalho com as crianças com epidermólise bolhosa, que é uma doença gravíssima, de altíssimo custo, né? Eles fazem trabalho com as crianças do Zika vírus. Lá na Paraíba, a doutora que descobriu a microcefalia através do Zika vírus. Eles fazem trabalho no Rio de Janeiro, nas favelas do Rio. Inúmeros trabalhos. É uma entidade maravilhosa. O Wagner Moura, o Wagner Gomes. Não, Wagner Moura mesmo, mas não é o Wagner Moura artista, não. É uma pessoa mais maravilhosa que eu já conheci na minha vida. Vale muito a pena. E você fez atendimento lá? Fez ações lá? Nós fizemos ações, mas nós não fizemos atendimento. Por quê? Porque eles não permitem. O Conselho de Medicina de lá não diferente daqui no Brasil, né? não permitia que a gente atuasse como médicos. Certo. Para atuar como médicos ia ser muito burocrático. Então, assim, no meu caso especificamente, eu optei por não atender, porque eu não queria fazer nada que fosse ilegal, né? Então, aí nós fomos na caravana da educação com o Ellerson Santos, e aí lá a gente distribuía roupas, participar das atividades de educação e tal. Foi maravilhoso. A doutora Kelly colocou o seguinte, eu vou colocar aqui o site para as pessoas entrarem, é www.fraternidadesemfronteiras.org.br. Aí, Aí as pessoas podem entrar lá e conhecer, né? Isso aí. O trabalho deles é maravilhoso. Eu vou falar você, porque se eu falar senhor, Tá porque tudo nós certo. é quase da mesma idade. Somos quase da mesma idade, a diferença é o quê? 9 anos. Tá bom. Mas você é espírita, né? Sim, sou espírita. Para você, que é médico, eu queria que você falasse um pouquinho sobre isso. O que é a vida e o que é a morte. E para você que, assim, já atendeu tantas pessoas, eu creio que você, no leito ali de morte, você já viu, assim, tantas despedidas, né? Qual a sensação, né, da pessoa estar sentindo que vai partir, né? O que é a vida e o que é a morte para você? Sim. Bom, eu acho que a vida e a morte, elas são etapas de uma existência. De uma existência aqui e de uma existência que não está aqui, que está no mundo espiritual. O Espiritismo me ensinou isso. E eu tenho a crença raciocinada de que isso é verdade. Que a vida após a morte é uma realidade. É uma realidade com evidências. Não são, para os mais céticos, né? Poderiam dizer assim, não são provas concretas. Sim, mas são evidências. Existem evidências muito fortes, não são fracas, não, sobre a existência da vida após a morte. E, claro, não vou ficar citando, que nem é o caso. Mas, então, a primeira coisa que me ocorre sobre o tema a vida e a morte é o fato de que é uma mesma coisa em dois planos existenciais diferentes. Ninguém morre no sentido da palavra de deixar de existir. O que ocorre é uma transição para uma outra forma de vida, uma outra vibração, uma outra energia, que é o plano espiritual.
o convívio com a morte ao longo da minha profissão, né? E não só da minha profissão, mas como ser humano também, né? O primeiro contato que eu tive com a morte foi com minha avó. Mas o contato mais forte que eu tive com a morte inicial foi com um amigo meu. Ele chamava-se Wallace e ele morreu no dia que eu passei na faculdade de medicina. Isso, triste, hein? Era um grande amigo mesmo. Então ali houve muito sofrimento e tudo, mas eu olhei, quando eu me lembro muito bem, que quando eu olhei para o caixão, para o corpo dele, e me veio a nítida impressão de que ele não estava ali. De que aquilo ali já não era mais ele. Sabe? E se não era mais ele, onde que ele estava? Né? Então sempre vem a pergunta, por quê, né? Por que a pessoa partiu? Por que foi agora, né? Eu evito essa, sabe? Eu evito essa indagação, porque é o tipo da indagação que nunca te traz a nada. Porque, na verdade, existe aquela frase batida, né? A única certeza que nós temos é a morte. E nós somos muito frágeis, Adriano. Eu tô aqui hoje com você, amanhã eu já não tô mais. Né? Isso é um fato. E nós não somos melhores nem piores que ninguém. Todo mundo vai para o mesmo lugar. Então, vai acontecer com a gente. E vai acontecer quando? Não sei, nem o dia, nem a hora. Né? Não foi Jesus que falou? O Espírito vai para onde quer. Você falando de sensibilidade no início da nossa entrevista, você como médico, você consegue conciliar isso quando você perde um paciente? Você fica levando aquilo para sua casa, para sua mente, ou você tenta, não, tem que deixar ali porque se eu ficar carregando vai atrapalhar a minha vida? Você consegue separar essa emoção de ser médico e perder um paciente que talvez você já tido uma afinidade com ele? Eu diria, sabe, que ninguém consegue separar totalmente. Porque nós somos seres humanos, né? Então a dor que a gente carrega, a gente leva para casa também. Eu me lembro de uma jovenzinha que tinha um problema grave, uma doença muito rara, aqui em Tamarandiba, e que nós criamos um vínculo muito grande. A Lucianinha do Hospital Tamarandiba, que também criou um vínculo muito grande com ela, a Fabiana. E quando ela morreu, assim, foi muito sofrido pra gente. Eu senti muito a morte dela. Mas eu levei pra casa, é possível que sim, né? Talvez essa é uma pergunta mais para minha esposa, de falar assim, nossa, o André leva serviço para casa. Como diz, né? Eu levo sofrimento para casa. Acredito eu que eu levo isso como uma coisa boa. E o Espiritismo me ajuda muito nisso. Aliás, o Espiritismo me ajuda em muita coisa. Mas assim, mas no convívio com a morte, o Espiritismo me trouxe muitos ensinamentos e tranquilidade. Né? Então, eu convivo com isso com uma relativa tranquilidade. Mas a gente, enquanto profissional médico, a gente quer que a vida se prolongue. A gente quer ajudar as pessoas o máximo e se preocupa muito com elas nisso, né? Então essa dor de ser incapaz de ajudar é a mais difícil. O problema é que a gente tem a mania e a sensação de achar que a gente tem todo o tempo do mundo, né? E a gente não tem esse tempo todo, né? Certa vez um filósofo estava falando o seguinte, que um médico estava dando uma palestra e ele disse que a maioria dos pacientes que ele escutava é o seguinte: quando chegava ali no final, que o cara viu que não tinha mais chance, né? Talvez tinha uma condição até financeira muito grande, ele só pedia ao médico mais tempo,
né? E tempo, infelizmente, está na mão de Deus, né? Não tem como você distribuir tempo, né? Tempo é o maior recurso que Acho que a nós pessoa tem que temos, aproveitar né? o tempo enquanto está vivo, né? É o Fazer o maior que recurso. gosta, né? Aproveitar a família. E eu acho que a gente também deve se espiritualizar, sabe? Uhum. Procurar não ser tão ligado às questões materiais. Muitas vezes o sofrimento da morte é a nossa ligação ao material, a tudo que é matéria, né? Então, ao dinheiro, ao poder, é, aos recursos, ao prazer, né? Não é que precisa ser um monge budista, não. Uhum. Mas se a gente for um pouco mais desapegado da matéria, a gente tem menos sofrimento com a morte. Acredito eu friamente nisso. E, inclusive, essa é a minha relação com a morte. Antes de conhecer o Espiritismo, eu sofria muito com essa ideia da não existência, de morrer e acabou. Uhum. Né? E hoje eu sou muito mais tranquilo com isso. Mas e já tive muitas experiências bonitas com a morte, assim, experiências de pessoas que chegou naquele momento e foi tranquila. Posso citar um caso para você. Uhum. Eu passei junto que era um paciente do SUS, no Hospital Geraldo Ferreira Granda. Era para ter, inclusive, paciente da Isabela, da doutora Isabela, grande amiga, pessoa que eu admiro enormemente, viu? Esse paciente tinha um câncer terminal de esôfago. E na oportunidade, a gente estava indo com os amigos, os irmãos espíritas no hospital. E eu cheguei lá e nós fomos conversar com ele. E aí eu perguntei para ele assim: o que você está precisando de alguma coisa? Você quer pedir alguma coisa para nós? Tudo. Aí ele falou assim: eu queria que você desse uma cesta básica para minha família. Falou com aquela vozinha assim, super Já cansada, fraca, sabe? né? Tudo fraca. E no dia seguinte ele morreu. Por que eu tô contando esse caso? Porque, na verdade, a pessoa que vai morrer, ela precisa se desapegar. Então, o que estava prendendo ele era o medo da família passar necessidade. Verdade. Quando ele ouviu de nós que a gente ia ajudar a família, ele falou: agora eu posso ir. Então, foi um caso muito emblemático da nossa relação com a vida, né? Em que se a gente puder chegar no final da nossa vida e aceitar que o fim chegou, eu acho que é a morte que todos nós desejamos. Muita gente fala assim: eu quero morrer igual um passarinho, não tem Verdade. isso? Quero morrer dormindo, né? Por quê? Por que a pessoa quer morrer dormindo? Porque ela não quer a angústia de saber que ela vai morrer, né? Mas é possível não ter a angústia de saber que vai morrer acordado. A gente precisa chegar na fase da aceitação. Da aceitação da finitude da vida. Né? Uma autora psiquiatra que descreveu isso aí, os estágios da morte. Chama Elizabeth Kubler-Ross. Ela tem um livro chamado Sobre a Morte e o Morrer. E fala sobre isso. E eu já presenciei muita gente que chegou nessa fase da aceitação. E é bonito de se ver. Recomendo demais um livro de uma autora brasileira chamada Lindas Histórias de Morrer. É uma médica tanatologista, né, que lida com a morte, né? E ela fala, e aí ela conta casos de clientes dela que eram terminais. E são histórias maravilhosas. A gente morre de chorar lendo as histórias. E maravilhoso, vale muito a pena. Eu fico analisando hoje, a gente tem uma incidência aqui em Itamanadiba, não sei se isso é global, né? Câncer demais, né? Muita gente com câncer, sofrendo com câncer, né? Uhum.
que será isso? Má alimentação ou genética? Sim, com certeza isso aí são fatores importantes, né? A alimentação é a base de tudo, né? A alimentação responde por 90% dos nossos problemas de saúde, né? O ambiente, né? Uhum. E nós alimentamos de muitos produtos químicos, transgênicos e etc. Mas também, assim como o autismo, que você me perguntou para trás aí, né? Também tem o fator diagnóstico, né? Então, por exemplo, às vezes você tinha uma pessoa lá na roça que nunca tinha feito uma mamografia, morria de câncer de mama, nem sabia do que estava morrendo. Morreu de repente. E hoje não, hoje todo mundo consegue fazer um exame, né, tudo, né, já ficou muito mais fácil, não todo mundo, mas a maioria consegue, né, então é isso, sabe, eu acho que eu acho que também tem o diagnóstico que tá mais precoce, né, então as pessoas ficam sabendo mais, né. O câncer de mama, ele é mais fácil de resolver porque deu o problema na mama, tem como retirar, né? Ou não, é tudo a mesma coisa? Não, duas respostas. Né? Não é tudo a mesma coisa. Primeira coisa, importante saber. Câncer, apesar de ter o mesmo nome, cada câncer é de um jeito. Cada câncer de um jeito. Cada um tem agressividade diferente. Tem câncer que tem um comportamento mais benigno, vamos dizer assim. E tem câncer que tem um comportamento muito maligno. Câncer de mama é um câncer dos cânceres mais difíceis que tem, porque ele é muito variável no comportamento dele. Então, às vezes a mulher está com câncer, trata, fica curada, 10 anos depois vai ter uma recidiva. Então, é um câncer muito complicado. Não é fácil, não. Só por ser externo não quer dizer nada, não. Sabe? E todo câncer deve ter tratado na sua particularidade, né? E quanto mais cedo, melhor, né, doutor? Sim. Fazer sempre... Prevenção é tudo, né? Prevenção é tudo. Primária e secundária, né? Quer dizer, se der para você evitar o câncer, melhor. Prevenção primária. Se der para você achar ele cedo, também tá bom. Prevenção secundária. É a mesma coisa A mesma coisa não, é totalmente diferente, né? A gente tá vivendo hoje um momento tão difícil que é infarto, né? Infarto hoje... Sim. Antigamente, infarto dava em pessoas mais velhas. Hoje, pessoas mais novas estão tendo infarto. A última perda nós tivemos agora do radialista, o Elaí de Ogum. Tava brincando e tudo, tal. Chegou no hospital e foi embora. O que é preciso, no caso do infarto, né, é você ter essa questão de assim, cuidar dos fatores de risco, né? Fumo, cigarro, diabetes, colesterol alto, pressão alta, né? São fatores de risco frequentes. Se você for num CTI cardiovascular e tiver 10 infartados, por exemplo, você pode fechar o olho e falar assim: 7 aqui são diabetes ou fumantes. Você vai acertar. Quer dizer, tem muito fator de risco. Ah, tem aquele cara que não tinha nada, infartou e morreu? Sim, tem. Mas ele é a exceção. A regra é o fator de risco. E o fator de risco pode ser tratado, né? Mais de uma hora de bate-papo, coisa boa, passa rápido. Excelente. Né? Quando a prosa é boa, ela passa rápido. Passou rápido. Eu queria agradecer, doutor André, mais uma vez, né, por aceitar o nosso convite, né? A gente fica feliz porque é uma utilidade pública, né, que a gente está levando até para as pessoas que estão acompanhando, né? E as pessoas conhecerem o lado humano, doutor André. Sim. Muito obrigado. Eu me sinto honrado de estar aqui. Feliz por falar um pouco de mim, por trazer algumas informações relevantes. A gente não é dono da verdade, mas pode contribuir de alguma forma, né? Então, assim, estou muito feliz de estar aqui e muito obrigado a você, aos ouvintes, ao Itamarandibá hoje pela oportunidade. Agradeço também sua filha que acompanhou tudo aqui ao vivo com a gente. Eu estou pensando em fazer uma plateia aqui, viu, Everson? As pessoas tiram dúvida também ao vivo, né? É isso aí. Gente, um abraço para vocês. Até semana que vem, quinta-feira que vem, tem mais prosa boa aqui, tá? Um grande abraço. Obrigado mais uma vez, doutor André, né? E continue com esse coração imenso que o senhor tem e está ajudando as pessoas. Até a próxima, gente. Fique com Deus.